Proteínas. Proteínas também são moléculas orgânicas, ou seja, são produzidas por organismos. Bom, nessa imagem aqui a gente vê vários alimentos ricos em quê? Em proteínas. Então a pergunta vai ser bem essa. Carne é o quê? É carboidrato? É lipídio? Não, pessoal. Carne é o quê? Proteína. A carne é proteína, ovos são proteínas, leite, proteínas, e tudo isso não é de origem animal? Sim, né? Só que nós também temos alguns cereais, temos castanhas, amêndoas. Então, as proteínas elas podem tanto ser de origem animal quanto de origem vegetal. Aqui mais alimentos o que ricos em proteínas. Bom, e no nosso organismo, onde que está nosso organismo humano? Onde está as proteínas? Bom, pessoal, como eu havia dito, carne é o que? Proteína. O nosso corpo é cheio de carne, é cheio de músculo. Então, é a molécula mais abundante no nosso organismo é o que? A proteína. Porque ela vai dar toda essa sustentação e proteção no nosso corpo. Bom, nós temos proteínas nos nossos fios de cabelo, a cor do nosso cabelo, o formato do nosso cabelo, o que vai dar manutenção ao nosso cabelo também, proteína. Quando vamos ao mercado fazermos compra produtos de higiene para o cabelo, a gente procura aquele shampoo rico em o quê? Queratina. Queratina é uma proteína. Bom, a nossa pele, o que vai dar firmeza à nossa pele, o que vai dar manutenção à nossa pele, também é proteína, o colágeno. A cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, também é o quê? Proteína, a melanina, que vai dar toda essa coloração. Bom, pessoal, por que o tecido da frente do meu pé é diferente do solado do meu pé? Por que é mais grosso o solado do pé? A palma da mão também é o que? É o nosso tecido queratinizado. Então, nós temos proteína aí também. Bom, tanta coisa falando de proteína, mas bioquimicamente falando. O que é uma proteína? Bom, nos carboidratos a gente viu que carboidrato é açúcar, né? Carboidrato, na maioria das vezes, a gente vê o representante como a glicose. Nos lipídios são as gorduras, né? Os ácidos graxos, o glicerol. E na proteína, o que é essas proteínas bioquimicamente falando? Bom, pessoal, são aminoácidos. O que seriam polímeros? São unidades repetitivas. De quê? De aminoácido. Então, o aminoácido que vai formar a proteína. A gente não consegue ver os átomos, nós não conseguimos ver essas fórmulas estruturais moleculares ao olhar para o indivíduo, não. Os nossos olhos, eles enxergam o que é macro, o que é grande. Mas se pudéssemos enxergar a nível atômico, digamos assim, a gente iria enxergar essas carnes, esses alimentos, tudo isso que eu disse para vocês anteriormente, desta forma aqui, ó. Isso vai caracterizar uma proteína. Tá vendo esse carbono? Todos os organismos vivos terão o que? A molécula de carbono, porque ele faz parte da nossa química orgânica, do nosso organismo. Só que as moléculas orgânicas que nós estudamos, tinha carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembra do Chomps? Lembra lá carboidrato, água, os lipídios também tinham o CHO? Só que a proteína vai ter um elemento a mais. A gente vai ter um grupo chamado de grupo amino ou amina, tá? A presença do nitrogênio aqui, ó, vai fazer a diferença. Então, eu vou ter o meu carbono alfa, que é o meu carbono principal. Lembrando que o carbono, vocês vão estudar no terceiro ano, que ele faz 4 ligações para ele poder o quê? Formar alguma coisa. Então, aqui eu tenho uma ligação, 2, 3, 4 ligações, certinho? Então, nessas 4 ligações, ele vai ser ligado ao NH2, tá? Que é o grupo amino. E aqui, ó, ligado ao grupo da carboxila, que são os ácidos carboxílicos, que é o carbono com uma dupla ligação no oxigênio e o H. Então, aqui eu vou ter um ácido e aqui eu vou ter uma amina. Então, eu tenho um aminoácido. Então, tudo que é proteína é o que? São unidades menores que eu chamo de aminoácidos, ligado ao hidrogênio aqui, tá, gente? O que vai mudar de um aminoácido para o outro vai ser o radical, que vai ser uma cadeia que vai ser formada a partir daqui, ó, nesse local. Bom, nós temos vários aminoácidos, tá? Que vão formar as proteínas.
São vários nomes aqui, eu vou enxutar aqui para não ter que falar, mas vocês podem ver que todos eles são ligados aqui, ó, o ácido carboxílico, ao grupo amino e o hidrogênio. O restante vai ser o que? O meu radical, certo? Todos eles têm essa mesma característica. O que vai mudar vai ser o meu radical, certo? Isso aqui são aminoácidos que vão construir o nosso organismo, seja a carne, seja o fio do cabelo, seja a coloração, seja os nossos anticorpos, ou seja tudo em nós, seres vivos, tá bom? Bom, em relação à estrutura, pessoal, aqui tem um nome novo para vocês, que é uma estrutura anfótero. O que é o anfótero? É quando o meu aminoácido, ele pode tanto se comportar como ácido quanto como base. Mas o que é isso, ácido base? Aqui eu trouxe para vocês, ó, uma escala chamada de escala de pH. Já ouviram falar de pH? Que é o potencial hidrogeniônico. Bom, vocês, se não ouviram falar, eu vou falar bem rapidinho aqui para vocês. Bom, nós temos essa escala que vai variar de 0 até o quê? 14. O que eu vou fazer? Os elementos que eles possuem um pH menor de 7 tendendo a 0, eu chamo esses elementos de ácidos, tá bom? E o que vai de 7 a 14, eu chamo de básico ou alcalino, tá bom? Só para vocês terem uma noção aqui, ó. As pastilhas estomacais, digamos assim, o antiácido, eu vou passar aqui, agora eu volto. O antiácido, o nosso estômago, pessoal, ele precisa ser ácido justamente para o quê? Para digerir os alimentos, certo? O que acontece? Aqui tem o ácido clorídrico, aqui eu tenho o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, aqui eu tenho o bicarbonato de sódio. Quando eu tomo o bicarbonato de sódio, que é o antiácido, ele vai reagir com o meu ácido estomacal, que é o meu ácido clorídrico. Tá vendo? O H aqui, pessoal, ele vai ser representado pelo ácido, tá? Por isso que ele tá aqui, ó. Lá no meu estômago, quando eu tomo um antiácido, que é o bicarbonato, quando ele for reagir com o ácido clorídrico, lá vai formar o quê? Vai formar essa substância aqui, liberando água. Só que quando a gente toma antiácido, não dá vontade de arrotar? Não sobe uns gases? Justamente são esses gases aqui, ó, que é o meu CO2. Então, aqui eu vou tentar o quê? Equilibrar a acidez do meu estômago, certinho? Voltando aqui. Então, nós temos vários locais do nosso corpo que é ácido aqui, ó. Por exemplo, a nossa boca, pessoal, quando a gente fica muito tempo sem mastigar, muito tempo sem falar, que é durante o sono, quando a gente acorda com um mau hálito, né? Mas esse mau hálito, ele é devido ao pH, tá bom? Porque o nosso pH vai estar muito ácido, porque a gente não tá tendo atividade, não tá falando, não tá beijando, não tá comendo, então a gente tá em repouso, então a gente tá com pH muito ácido, onde vai dar aquele mau cheiro, certo? O que acontece? Quando a gente vai falando, vai comendo, o pH da nossa saliva, da nossa boca, ele vai o quê? Vai normalizando e tendendo a ficar o quê? Básico, alcalino, certinho? Por isso que dá aquele mau hálito. Aqui a gente tem várias coisas, depois vocês dão uma olhadinha, certinho? Então, só um detalhe, em relação à nossa vagina, tá, meninas? O que acontece? O pH da nossa vagina, cada local do nosso corpo vai ter um pH diferente. Por exemplo, na vagina, o pH ele é mais ácido, justamente para o quê? Para permitir que algumas bactérias legais da nossa flora vaginal ela sobreviva lá. Essas bactérias elas vão nos proteger contra o quê? Contra outros micro-organismos. Por exemplo, fungos, que vai dar uma coceira, causando a candidíase. Então, é muito importante quando a gente for comprar um sabonete, para a gente ter a nossa higiene, a gente comprar o sabonete íntimo. Porque quando a gente toma banho e lava a região íntima com o sabonete que a gente lava o corpo, isso daí vai, digamos, mexer com o nosso pH vaginal. Então, vai acabar tendo um desequilíbrio, e desequilibrando o nosso pH vaginal, a gente vai ter algumas infecções, alguns corrimentos e alguns maus cheiros, porque a gente vai estar permitindo que micro-organismos, bactérias, fungos,
protozoários se alojem na nossa vagina, causando esse desconforto. Então é muito interessante, tá? E é recomendado a gente comprar o sabonete íntimo, certinho? Aqui, em relação ao nosso sangue, aqui, ó, o nosso sangue, o pH dele vai variar de 7,35 a 45. Voltando aqui, então o pH do nosso sangue, ele é mais para alcalino, tá? Ele tá um pH mais básico. O que acontece? Quando a gente toma Coca-Cola, a Coca-Cola, ela é muito ácida. E a gente vai tomar essa substância, ela vai ser digerida, né? E lá vai acabar o quê? Prejudicando todo o nosso organismo. Então, a estimativa é o seguinte, quando a gente toma a Coca-Cola, para um copo de Coca-Cola é cerca de quase que 10 ou mais copos de água para tentar equilibrar esse pH aí, porque o nosso organismo vai sofrer com isso. Bom, os tipos de aminoácidos. Nós temos aminoácidos naturais, que é aquele que o nosso corpo produz, por isso que é natural, e os aminoácidos essenciais, que é aqueles que a gente vai ingerir através de alimentação, e nós temos os semi-essenciais, que a gente produz no nosso organismo, só que é em pequenas quantidades, onde a gente vai ter que o quê? Complementar, certo? Bom, aqui os aminoácidos. Pessoal, quem tem a rotina assim de academia e toma alguns suplementos, eles vão conhecer algum desses nomes aqui, ó, glicina, alanina, serina, cisteína, tudo isso daqui são aminoácidos que a gente vai ingerir através do quê? Da alimentação. E a proteína, como o nosso corpo é proteína, quando a gente ingere alguns alimentos ricos em proteína, isso vai fazer com que que o nosso corpo se comporte de uma forma diferente. Por isso que quando as pessoas começam a fazer academia, a dieta deles basicamente é o quê? Ovo, 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 porque ovo é proteína. E proteína vai ser digerido lá no nosso estômago, lá, e quando ela é digerida, ela vai formar vários aminoácidos. E esses aminoácidos vão ajudar tanto digamos assim, no suporte do seu cabelo, vai ajudar na pigmentação da pele, dos olhos, do cabelo mesmo, o crescimento muscular. Esses aminoácidos vão ajudar no seu sistema imunológico. Entre eles, esses aminoácidos, eles vão manter o bom funcionamento do nosso corpo. Então, o ovo, o leite e a carne são alimentos assim imprescindíveis, tá? E nós temos os outros que são, esses não essenciais, gente, são os naturais, tá? E os essenciais aqui é os que a gente vai acabar o quê? Ingerindo. Bom, o que vai ligar um aminoácido com o outro? Para formar uma carne, por exemplo, o nosso músculo, não é um grupo lá não é apenas um aminoácido não, pessoal. São vários aminoácidos que vão ter que dar a mãozinha um para o outro para formar o quê? As proteínas. Então, para formar essas proteínas, o nome da ligação vai ser ligação peptídica, tá bom? O que é essa ligação peptídica? Quando eu vou agrupar, vou formar uma proteína, eu vou unir vários aminoácidos. Aqui eu tenho um aminoácido, aqui eu tenho outro aminoácido. Todas as vezes que eu vou unir os dois aminoácidos, eu vou liberar água. Tá vendo aqui essa água? Esse HO mais esse H fica H2O. Quando eu libero água, eu vou o quê? Eu vou ter uma ligação peptídica. O nome disso é síntese por desidratação. Eu estou perdendo água para o quê? Juntar para me formar as proteínas. Nesse local aqui, onde tinha o hidrogênio e o oxigênio ligado ao hidrogênio, vai ser juntado aqui, ó, tá vendo esse carbono aqui? Ele vai ser ligado a esse nitrogênio, ó, carbono, nitrogênio, para formar o quê? A minha proteína. Lembrando que essa proteína pode ser a queratina, pode ser anticorpos, pode ser a fibra muscular, pode ser os tendões, pode ser o que mais? A pigmentação dos olhos, do cabelo, da pele. Então, tudo isso eu preciso para me formar a proteína, certinho? Quando eu uno aqui, ó, dois aminoácidos, que é duas ligações peptídicas, eu chamo de dipeptídico. Quando eu uno várias, eu vou chamar de polipeptídicos, certo? Bom, a arquitetura das proteínas. O que é a arquitetura? É o formato das proteínas.
certo? A proteína ela pode ter uma estrutura linear, tá? Que eu chamo de estrutura primária, que ela é em linha reta. Eu posso ter a estrutura que parece uma dupla hélice, uma hélice, parece a molinha do caderno de vocês, um fio de telefone. Isso daí eu tenho a estrutura da proteína secundária, que é ela que vai formar o colágeno, os tendões, tá? A queratina. Bom, olha aqui, quando ele tá todo emboladinho aqui, eu tenho a estrutura terciária. Quando eu tenho várias misturadas, eu vou ter a estrutura o quê? Quaternária, tá? Bom, pessoal, essa aqui a gente tem a figura de uma hemácia, tá? A hemácia normal, ela parece um disquinho, tá? Ela é meio arredondada. Esse A significa que não é redonda, arredondada, meio termo, né? Isso é a nossa hemácia normal. O que a hemácia vai fazer? Ela vai transportar, né, alguma coisa no nosso sangue. Lembra da hemoglobina? Hemoglobina, ela vai capturar o oxigênio, né? Que lembra do ferro que eu expliquei para vocês, de sais minerais. Vai fazer o transporte de quê? De oxigênio, a entrada de oxigênio, a liberação de dióxido de carbono. Tem algumas anomalias genéticas chamadas de anemia falciforme. Como assim anomalia genética? Essa anemia falciforme, gente, é quando a estrutura da proteína, que é quaternária, ela não é fabricada dessa forma. Ela vai ser fabricada numa forma parecendo uma foice, tá vendo essa daqui, ó? Por isso que dá o nome falciforme. Ela vai perder o quê? Ela vai perder a sua função de transportar o quê? O oxigênio. Então, isso daqui é uma doença sem cura, tá? Para quem não sabe, as nossas hemácias, que são as células dos glóbulos vermelhos, elas não possuem núcleo. Se elas não possuem núcleo, então isso faz com que elas consigam transportar o oxigênio, certo? Na corrente sanguínea. Respirei, concentração de oxigênio está tudo aonde? No meu pulmão. Quem é que vai levar para o restante do meu corpo? Isso, entenderam qual que é a função dela? Então, a anemia falciforme é quando ela tem uma doença e todas as hemácias vão ser em forma de foice. Isso daqui, o indivíduo ele tem que viver numa dieta bem regrada mesmo, alimentação bem balanceada, que é uma doença, digamos, como todas, né, pessoal? Bem chata. Sobre a desnaturação proteica. Antes de explicar sobre isso, eu quero que vocês pensem num cabelo bem anelado. Pensou? Cabelo anelado, estrutura, vamos supor, terciária. Toda enroladinha aqui, ó. Vamos, terciária aqui. Terciária aqui, cabelo terciário. Tem como eu pegar um cabelo enrolado e transformar ele num cabelo lisinho? Um fio bem liso? Tem, não tem? Tem. Através do que? Temperatura. Se eu passar um secador, colocar uma chapinha nesse cabelo, o que é anelado não vai voltar, não vai ficar liso? Vai, não vai? Então, isso daí eu chamo de uma desnaturação proteica. É quando a minha proteína, ela perde a sua forma. Qual que é a forma? Ela é lisa. Ela parece um fio de telefone. Ela é toda embolada. Quando ela perde a sua forma, aí a gente fala que a proteína desnaturou. Por exemplo, a febre, pessoal. Quando a gente está com qualquer infecção e a gente fica com febre, as nossas proteínas vão desnaturar, elas vão perder a sua função. E a função da proteína é devido à sua forma. Se ela perde a sua função, então vai perder a importância dela, onde o organismo vai o quê? Vai sofrer. O que pode fazer com que a proteína pare de funcionar? Bom, pessoal, altas ou baixas temperaturas, a acidez do local, certo? A concentração de sal, por exemplo, uma salada de tomate. Piquei o tomate, o alface, tudo bonitinho. Se eu não coloco sal, essa salada vai ficar, digamos que fresca, não é assim? A partir do momento que eu coloco sal nessa salada, ela vai ficar murcha, não vai? É como se as proteínas dos alimentos, elas desnaturassem, elas perdessem o quê? A água, tá? Perdessem a função. Bom, e a polaridade também, lembra da carga positiva e negativa? Então, tudo isso vai afetar a proteína. Tem algumas questões que pode ser reversível, voltando lá no cabelo. Proteína terciária, toda enrolada, certo? Esquentei, mudei a temperatura, ficou lisa. Mas se eu jogar água nesse cabelo anelado, ele não vai voltar a ficar enrolado?
Então, tem alguns processos que são reversíveis. Bom, função das proteínas. As proteínas têm um monte de função, incluindo, pessoal, esse catarrinho aí, delícia, que tá saindo do narizinho dessa menina linda, maravilhosa aí. Então, nós catarrinhos, nossos fluidos corporais, o esperma dos homens, são o quê? Proteínas, tá? Então, os fluidos corporais, para quem não sabe, proteína. Então, bora comer catarra aí, ó, que ajuda no crescimento muscular, viu? Eu sempre soube disso. Vamos lá, então, pessoal. Proteína com função de transportar. Lembra da membrana plasmática, que tem uma camada bem grande de gordura? Então, nada atravessa o quê? A célula. Nada entra e nada sai, não é assim? Não, pessoal, não é assim. Então, como que a célula vai o quê? Se alimentar? Como que ela vai respirar? Como que vai eliminar as excretas e tudo mais? Aqui a gente tem proteínas com funções transportadoras. Aqui, ó, proteína, não sei o que lá, proteína, cheia de proteína. Elas vão permitir, vão fazer tipo ductos aqui, ó, vai permitir que entre alguma substância e que saia essa substância. Bom, função construtora lá, pessoal. Construtor o que? A questão plástica, a questão do que? Do movimento. Eu vou movimentar, vou continuar esse movimento, então eu vou criar uma massa muscular maior, não é? Então, estou construindo tudo isso. Estrutural, pessoal, aqui, ó. As nossas unhas, o nosso pelo, nosso cabelo, nosso colágeno, a cartilagem, a nossa pele, tudo isso é função estrutural de quem? Das proteínas. Receptoras, pessoal, alguns medicamentos, eles vão entrar para dentro da célula, alguns vírus têm que entrar para dentro da célula, tá? Esses vírus, eles não entram lá de qualquer jeito. Por exemplo, o vírus da AIDS. Tem como eu pegar a AIDS segurando na mão de uma pessoa? Tem como eu pegar a AIDS ficando perto da pessoa? Não, pessoal, não tem. Para o vírus entrar dentro do organismo, ele tem que o quê? Ter afinidade, tem que ter especificidade. Então, as proteínas de membrana, que são aquelas aqui, ó, tem algumas proteínas que têm afinidade para alguns vírus, algumas bactérias. Então, elas recebem tudo isso. A questão imunológica, os nossos anticorpos, pessoal, os nossos anticorpos também são o quê? São proteínas. A função contrátil, quando o seu coração está batendo, a minha língua está falando nesse momento, eu tenho que contrair e relaxar a fibra muscular, não é assim? Então, isso é graças à actina e à miosina, que são proteínas. Função hormonal, insulina. Lembra que a insulina ela vai regular a quantidade de quê? De glicose no organismo, no sangue. Bom, em relação a enzimas, o que são enzimas? Beleza, são proteínas, mas o que são essas enzimas proteínas? Ainda tem mais outra, ó. O que são catalisadores biológicos? Pessoal, catalisar significa acelerar alguma coisa. Biológico é o nosso organismo. Como assim? Aqui eu tenho uma enzima, certo? Por exemplo, é a questão da carne, né? Eu comi uma carne, beleza. Quem é que vai digerir essa carne? Ah, professor, o ácido clorídrico, tá, mas desse ácido ele vai ativar uma proteína para ir lá quebrar o que? A minha molécula proteica, que é a carne, em 2 unidades menores, que, por exemplo, os aminoácidos, tá? Então, o que é uma enzima? Ela vai acelerar uma reação. E o substrato, que é o alimento, no caso que eu tô falando, ele tem que ser idêntico à enzima. Porque se não tiver um alimento e uma enzima para digerir esse alimento, o que acontece? Esse alimento não vai ser digerido e pode ser acumulado em algum lugar do nosso organismo, causando alguma doença, certo? Eu vou explicar aqui para vocês. Por exemplo, a sacarose. Sacarose nós estudamos em carboidratos. Sacarose é o quê? É um disacarídeo, né? Que a sacarose é glicose mais frutose. Lembra lá da cana de açúcar? Esse açúcar que a gente tem de mesa? Açúcar de mesa é a sacarose. O que acontece? Quem é que vai digerir a sacarose? Ah, professor, o ácido clorídrico. Pessoal, não é bem assim. A gente come carne, a carne vai ser digerida, vai virar água, e da água vai ter um monte de processo que a gente vai eliminar através das fezes. Mas a gente come um milho. E esse milho, se você não mastigar, ele sai inteirinho nas fezes. Por quê? Cadê o ácido clorídrico aí que digere tudo? Pessoal, é mais complicadinho um pouquinho. Nós temos enzimas para digerir algumas coisas, algumas não, as coisas que comemos. Por exemplo, lá do açúcar.
Aqui eu tenho uma enzima chamada de sacarase. O nome da enzima é bem próximo ao que eu quero digerir, viu? Acelerar. Por exemplo, eu comi lá o açúcar lá purinho, porque eu tô com vontade de comer doce, fui lá e enchi uma colher de açúcar e tô comendo. O que vai digerir isso para mim? Bom, uma enzima chamada de sacarase. Tá vendo que ela é uma pecinha de quebra-cabeça que tem que ligar no lugar certinho? Quando ela liga, eu chamo isso, o local onde é que ela é ligada, de sítio ativo. Quando ela ligar, vai acionar um complexo enzima e o substrato, que é o alimento nesse caso aqui. O que acontece? O que a enzima vai fazer? Ela vai quebrar a ligação aqui em 2 unidades menores, porque o meu organismo consegue somente absorver os monossacarídeos, que é a glicose, a frutose, a galactose. Lembra disso? Pois é, então a enzima ela vai acelerar essa digestão aí. Nós temos várias enzimas. Temos as enzimas para quebrar as gorduras, que vai transformar os lipídios em unidades fundamentais dele, que é o glicerol e o ácido graxo. Qual é o nome dessa enzima? Lipase. Tem aquelas que quando a gente come o pãozinho aí de manhã, quem que vai digerir o pãozinho? A amilase. A amilase vai digerir o amido em várias moléculas de glicose. A pepsina, tá? Que é a que vai digerir o que? A carne, essas moléculas maiores de proteína. Bom, doenças relacionadas à falta de enzimas. Pessoal, a partir do momento que eu não tenho uma enzima para metabolizar algum alimento, por exemplo, aqui, vai começar as minhas intolerâncias. A partir do momento que eu não tenho a lactase, que é a minha enzima natural, para quebrar a lactose, aí eu vou ter uma intolerância à lactose, porque o meu organismo não absorve a lactose. O meu organismo tem que quebrar essa enzima, quebra a lactose, formando a glicose e a galactose. Se eu não tenho a lactase, eu vou ter uma intolerância. Do jeito que entra, sai. Meu corpo não absorve. Temos também uma doença chamada de frutosemia, que são pessoas que têm intolerância à frutose devido a justamente a essas faltas de enzimas. E temos uma doença grave, tá, gente? Muito grave mesmo, chamada de fenilcetonúria, que a gente tem esse aminoácido, que é a fenilalanina. O que acontece? Todos os alimentos que têm carne são proteínas, carne, leite e ovos, como eu havia dito para vocês. O que acontece? Vamos supor que o bebê acaba de nascer, tá? Ele acabou de nascer, nós não fizemos o teste do pezinho nele e eu tô percebendo que ele tá tendo cólicas, tá com um cheiro muito desagradável, ele tá chorando, tá perdendo peso, aí eu levo ele ao médico, o médico faz uma investigação. E deve ser intolerância, vai lá, passa outro leite para a criança e a criança só vai definhando, quase morrendo. Aí ele vai e lembra de falar, cadê o teste do pezinho? E lá no teste do pezinho a mãe não fez, aí é onde entra o problema. Tem algumas doenças, pessoal, que quando o bebê nasce é obrigatório hoje fazer o teste do pezinho, justamente para identificar. Então, a criança, essa doença aqui, ó, ela é autossômica, tá? Tá relacionada aos cromossomos, aos 44 pares de cromossomos que nós temos, 44 cromossomos que nós temos 46. Os 2 últimos são sexuais, eu chamo de cromossomos sexuais. Os outros 44 eu chamo de autossômicos. Então, essa doença é nos cromossomos autossômicos, é uma doença recessiva. Se ela é recessiva, eu tenho que herdar essa doença do meu pai e da minha mãe. Tá vendo aqui, ó? Herdei. Então, é muito difícil ter o quê? Um indivíduo que tenha fenilcetonúria. O que acontece? Quando a criança nasce, a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Mamar, não é assim? Só que essa criança nasceu com dificuldade, ela não tem uma enzima para o quê? Para metabolizar alguns aminoácidos, que é a fenilalanina. Se ela não tem essa enzima para digerir esse aminoácido, então esse aminoácido vai ficar, digamos assim, vai ficar retido no corpo dela, levando ela a ter o quê? Retardo mental, ter um cheiro bem próximo a repolho, ter vários problemas de saúde, justamente por causa do que ela já nasceu com essa doença genética. Não tem cura, porque todos os genes dela têm esse código, não consegue produzir essa enzima.
Então, a pessoa, o único tratamento que tem é uma dieta. Tem que o quê? Evitar todos os alimentos o quê? Que tenha proteína. E lembrando que o nosso corpo precisa de proteína para viver. Então, assim, tem que ter uma complementação muito séria, tem que ter um trabalho muito bem feito para essa criança poder crescer e ter um pouco de dignidade, né? Porque problemas ela vai ter pro resto da vida. Bom, e para concluir aí nós temos as vitaminas que também são proteínas. São proteínas que o nosso organismo não produz, por isso que nós temos que o quê? Ingerir, certo? A falta de vitaminas a gente chama de avitaminose. O A significa não, né? E o excesso também pode o quê? Causar problemas. Então, quando o cabelo começa a cair, quando a unha começa a ficar fraca, quando a pele fica ressecada, quando a gente começa a ter esses problemas aí, a perca de cabelo e tudo mais, geralmente é por falta de quê? De vitamina, porque o seu corpo, ele é proteína. E se não tem, essas proteínas não estão entrando no organismo, ou o seu organismo não está conseguindo produzi-las, você tem que o quê? Ingerir através da complementação, certinho? Depois a gente vai fazer um trabalhinho sobre as vitaminas para a gente explorar mais. Espero ter ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.